Boa tarde, Santa Maria da Boa Vista. Estamos aqui com Neto Gaia, o blogueiro de Santa Maria da Boa Vista, e Manguetal, Luciano da Saúde. Vamos bater um bate-papo sobre nossas políticas de nossa região aqui. Aí vocês aí, definem aí para mim aí. É isso aí, muito bem-vindo a todos que nos acompanham nessa tarde de sexta-feira, 19. Agradecer aqui os participantes. Diante já estamos recebendo o Luciano Costa, né, para falarmos. Boa tarde. Da história de Leandro Duarte, né, que eu já vale salientar que eu estou aqui trazendo esse assunto, pautado já por terceiros. Então, uma pessoa, para nos trazer essas informações, eu foquei aqui no Luciano Costa, que é quem trabalhou na gestão, conheceu a gestão direitinho e conhece a história de Leandro. Então, meu caro Luciano, seja bem-vindo. Você já pode iniciar aí um pouco aí da história de Leandro Duarte na política boavistana. É nosso boa tarde. Prazer muito grande, Neto. Muito obrigado por me convidar para estar nesse momento falando um pouco da história assim, política, porque são pessoas representativas que fazem parte da história, né? Entendi. Da política. Leandro, a relação assim, o meu conhecimento, minha aproximação do Leandro, assim, já muito tempos atrás, eu já moleque, trabalhei, né, na oficina do pai dele, Geraldo Duarte. Foi minha iniciação naquela época. Geraldo Duarte aqui significava para Santa Maria naquela época. Grande homem. E Dona Bala era como se fosse o que ele simbolizava para Santa Maria naquela época. Uma iniciação para aquelas crianças, para a questão do profissionalismo, né? Eu muito novo, minha mãe teve um diálogo com Dona Bala falou, não, leva o menino lá. Eu comecei a lavar peças na oficina. Foi uma aproximação assim, muito antiga, né? Uma amizade eu era muito jovem, muito novo. E isso aí é uma história assim que tem a ver com Santa Maria também. A iniciação é como se fosse um pequeno aprendiz, né? Na oficina de Geraldo Duarte, um grande mecânico, um cara que chegou aqui, um grande empreendedor, uma visão boa. Você lembra o tempo, assim, o ano que ele chegou? Rapaz, tem muitos anos. Hoje eu tenho 50 anos de idade e eu era muito moleque na época. Entendi. Muito moleque, mas isso aí me remota, assim, traz uma recordação boa, porque para mim foi meu primeiro aprendizado. Certo. Estudando, nunca deixei de estudar, mas trabalhar. Aí a gente naquela época trabalhava muito novo, muito jovem, né, Neto Gaia? Mas foi um dos meus primeiros aprendizados e eu fico muito grato. Eu tenho uma gratidão enorme a Dona Bala e a Geraldo Duarte, hoje, em memória. Mas veja só, aí vai, as coisas, a vida segue, né? Aí a gente vai crescendo, desenvolve, vai morar em Petrolina, morar em outros lugares, mas aí vem a vida, a gente quer chegar à vida atual, né? Certo. Que aconteceu, o relacionamento. Pronto, minha relação com o Leandro Duarte. Leandro Duarte. É isso que eu quero lhe perguntar. Vamos começar por aí. Só um minutinho, só um minutinho. Pois não. Eu quero saber qual foi o primeiro pontapé, como foi o pontapé inicial do ex-gestor Leandro Duarte na política de Santa Maria. É isso que eu estou querendo. Esse ponto de vista. O foco é ele, né? História na política, né? Isso. E aí, eu tinha um relacionamento com uma menina, uma jornalista e tal. Na época ela era radialista e tal, aí se aproximou, ela era assessora de Leandro Duarte. O conhecimento da família dele já tinha a aproximação, né? Certo. Mas ela foi um outro pontapé inicial para se aproximar, para me chegar até o ponto de Leandro Duarte, né? Para um avanço. Exatamente, a gente conversar, para a gente ter um diálogo e surgiu ao ponto dele me dar um convite para trabalhar na assessoria de comunicação. Trabalhei na época, eu, Josivan Gomes, Josélia Maria, mas teve outros convites posteriores. Certo. Eu trabalhei na época que Iracema Medrado era secretária foi convidada através de... Qual foi o ano aí? Eu não me recordo bem o ano, minha memória assim foge. Entendi. A época, mas eu fui
Iracema Medrado era secretária de saúde e eu trabalhava como secretário dela. Entendi. Na época. Foi quando surgiu, inclusive, na sala dela, uma brincadeira entre a gente, um diálogo, sobre a serenata da recordação. Entendi. Que saiu outra história, mas eu tenho registro, tenho fotos em casa, né? Que relata isso aí e vai ficar bem claro o que eu posso falar sobre isso, sobre a serenata. Mas em se tratando de Leandro Duarte, aí surgiu um diálogo, um convite para mim trabalhar com Iracema Medrado, assumir a Secretaria de Saúde e eu trabalhar junto com ela, pronto. Isso aí. Aí surgiu aquela amizade entre Leandro Duarte, né? Até o momento eu não tinha aquela aproximação com ele, mas aí a coisa ficou muito forte entre Leandro Duarte. Um prefeito admirável, um cara de uma visão. Várias reuniões participei com ele, ouvi muitas histórias, inclusive de minha ex-mulher, que era assessora de comunicação dele, e junto comigo e ele também, participei de várias reuniões, inclusive em relação a Geraldo Coelho e Oswaldo Coelho, participando de assessorias também, fomos assessores. E eu agradeço muito, inclusive a Leandro Duarte, uma coisa. Ele foi para mim um leque para me abrir, para me ter visão assim, em relação à política, muitas coisas. Entendi. Apesar de eu ter sido criado na infância num ambiente meio político, né? Minha irmã, que era assessora, sempre trabalhou com os coelhos lá em Petrolina, e de menino já me deu uma visão, mas Leandro, para mim, aqui em Santa Maria, me deu um leque maior. Certo. E através disso, tivemos assessorias, trabalhando muitas coisas, mas Leandro foi um cara preponderante para essa história. Esse primeiro ano, primeira gestão de Leandro, você não lembra o nome? O ano, aliás, desculpa. Não, foi a primeira gestão. E aí a amizade foi foi abrangente, né? Foi abrangente que se tornou uma época que até Leandro, nós deixamos, a assessoria, Leandro deixou de ser prefeito uma época, e nós continuamos com a assessoria dos coelhos. Certo. Nós somos assessores dos coelhos na época, né? Geraldo, Oswaldo Coelho, continuamos a comunidade. Mas sempre tivemos o aval, a anuência e o apoio do cara chamado Leandro Duarte. Ele para nós sempre foi um cara muito importante. Leandro Duarte foi muito forte naquela época. Pronto, aí depois a vida segue, né? A gente se desliga, anda em outros caminhos e tal. Voamos por outros voos, né? Entendi. A gente registramos uma empresa de assessoria, fomos trabalhar com outras pessoas, né? Isso também, sempre com aquela anuência, de sempre ter o respeito das pessoas que nós começamos. Não, podem seguir, podem. Isso é bom, porque isso aí significa de gente inteligente, certo. Pessoas bacanas, Neto. Que, por exemplo, você é um grande político, né? Um vereador. Você tem hoje um mandato, hoje da manhã não tem mais. Mas você sabe que você tem pessoas preparadas do seu lado. Então você vai aniquilar aquela preparação daquelas pessoas se você hoje não tem mais vocação. Assim, vocação você tem, mas você não tem mais ideologia de seguir aquele caminho político. Naquele momento, aí você vai impedir aquela pessoa de seguir seu caminho. Eu acho que isso aí é uma falta de... Certo. Eu entendi sua parte. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Em relação às gestões de Leandro, o que é que Leandro trouxe que mudou Boa Vista? Na época... O que é aquele que ele colocou no município que houve mudança em Boa Vista? Na época, eu lembro, pela minha lembrança, que nós trabalhamos juntos naquela época, eu vou te falar uma coisa, tem obras hoje estruturadoras, reconhecidamente estruturadoras, na infraestrutura. Exatamente, na infraestrutura inclusive da cidade. Certo. Eu vou citar só um aqui, uma pequena observação, a orla de Santa Maria. Entendi. E eu lembro muito bem quando, na época, o Tatá era o secretário de obra, que nós fomos na secretaria de obra, veio a maquete, e Leandro disse, isso é uma obra que ele tinha conquistado esse projeto. Eu lembro da alegria, da satisfação do Leandro Duarte, na época. Inclusive de fazer uma coisa que não era, por exemplo, a estrutura que é hoje, não era, exatamente, não era com essa mesma estrutura que é hoje, era uma estrutura muito maior, que dava acesso, inclusive, à entrada da cidade. Ao lado da rodoviária tinha um acesso que descia.
na rua Coripós, e pegava ali, no final da olaria, e que tinha ciclovia, uma série de coisas assim, que dava acesso para pessoas pedalarem, pessoas fazendo caminhada. Isso aí era incrível. Eu lembro na época, um engenheiro que eu não lembro bem o nome dele, eu quero até tentar me recordar aqui, que a gente tem até amizade, inclusive, com ele. Mas eu não lembro, não recordo muito o nome. Que ele era ligado, inclusive, a Codevasf também. E eu vi a maquete. Eu mesmo, Luciano. Eu vi e achei uma coisa, que coisa extraordinária. Uma secretária de obra na época. E Leandro, ele sempre foi um cara de muito pensamento, de pensar demais, de revolucionário, de achar bonitas as coisas e brigar e falar. Não é falando assim da pessoa dele que querendo enaltecer. Você deu uma parte ali para o Cinegrafista. Ei, essa Vila Esperança aqui, nós podemos iniciar. Quem fez essa Vila Esperança aqui, que é de grande importância à população, que ninguém sabe, esqueceram, quem fez essa Vila Esperança? Também me recordo que foi o mesmo projeto em relação à orla, aquela mesma questão que teria que tirar. Tinha casas de taipa lá. Inclusive eu tinha parentes ali na orla da Mansanzeira, que é casa de taipa, né? E o cara teve uma visão que eu acho que ele juntou. Não lembro bem, porque eu não acompanhei a questão, parece que era da Secretaria de Saúde na época. Mas eu não lembro bem que eu trabalhei um tempo depois da Secretaria de Saúde, ou foi um tempo antes, não recordo. Mas isso aí eu lembro muito bem, que foi, tinha a erradicação da casa de taipa. E não sei se foi o mesmo projeto que foi incluído na questão da orla da Mansanzeira. Mas eu sei disso, que através da Caixa Econômica ele conseguiu para um projeto, que essa vila hoje, onde eu moro hoje, existe, por conta que foi retirada as casas de lá. Nosso eterno prefeito, Leandro Duarte. Exatamente. E as casas aqui foram construídas através daquela orla. Foi retirado todo mundo que morava ali. Tem vários parentes, amigos, que moraram ali na margem. Você já esteve comentando comigo outro dia. Já, exatamente. Eu acho que um comentário parece que houve, né, Neto Gaia? Foi. Tá, muito obrigado por me relembrar. E eu fico grato por isso, por sua relembrança. E, Ney, o senhor, isso aí, eu gostei desse detalhe seu, porque isso aí eu fico muito contente e alegre, que eu lembro na época que teve primo meu que comentaram: Luciano, ganhou uma casa lá, Vila Esperança. Rapaz, vou sair daqui, a casa tava caindo já e tal. Poxa, e isso aí eu digo: rapaz, é verdade isso aí, mas tenha calma, a casa lá vai sair, vai estar chovendo e tal. Mas isso aqui, e a minha, além da minha pessoa, como eu, saber que iam conquistar a casa aqui, e eu fiquei contente com a aula. Ali sempre foi pra mim, minha mãe mora ali, ao lado do Colégio Fênix. Bicho, eu lembro no dia que Leandro Duarte me disse isso: você, da casa de sua mãe, vai ter a melhor visão da aula de São Francisco. Olha, Leandro, eu vou dizer isso aí pessoal, pra mim, isso é uma coisa pessoal. Muito obrigado, viu? Porque não sou eu que vejo isso aí, não. É minha irmã que mora no Rio de Janeiro, Neuza. É meus irmãos que moram em Petrolina que chegam, ficam na casa da minha mãe, na esquina da casa da minha mãe, que é virado de frente ao lado do cemitério ali, e vê aquela visão. Obrigado, viu? Mas, assim, a coisa mais importante, além disso, não é coisa pessoal. É uma coisa, assim, de satisfação da comunidade. Porque o que significa a orla hoje para Santa Maria? Muita coisa. Próxima pergunta aí de meu compadre Neto Gaia aí. Eu tenho. A gente vai. O tempo da gente está um pouquinho corrido. A gente vai fazer a última pergunta para Leandro. E uma pergunta só para você definir o governo Jorge Duarte. Então, finalizando com o Leandro, eu gostaria de saber como que era o comércio e como que era o pagamento, se o governo pagava em dias, como é que era naquela época. Eu já era funcionário público, mas trabalhava fazia parte do governo. Mas a minha visão, o que eu via na época, assim, Leandro sempre foi um cara, não é muito diferente do que é hoje, não. Já hoje, ele é um cara, eu não tenho paixão assim, nem amor. Primeiro você só responde só em relação
se o governo Leandro Duarte pagava em dias, daí se o comércio, como era o comércio, era mais avançado. Para depois a gente ir para na última pergunta para George. Tá? Se eu fizesse uma avaliação do governo de agora, Pagamento, nesse só momento, no sentido do você pagamento. quer a avaliação do governo de hoje, de Leandro na época para a Geórgia, ou que é só a avaliação Só a só avaliação do do governo? Leandro, só de Leandro. Leandro, Como ele era um governo assim, que pagava em dias. Pagava em dias. Inclusive, tinha até uma característica que é do próprio governo hoje também, de Geórgia. Mas em próximo a eventos, a épocas como um São João, um Réveillon, uma coisa assim, pagar antecipado. Ele ainda tinha esse detalhe. Deixa eu lhe falar. Mas, assim, deixa eu arrumar um pedaço aqui para mim não esquecer. O governo Leandro, ele antecipava o 13º do aniversário, não? Quem criou foi ele, na verdade. Foi? Foi. Ele foi o criador. Eu sou funcionário público. Porque a gente estudando Eu essa sou há 25 anos funcionário público. A gente estudando essa parte aqui, a gente descobriu, nós descobrimos lá em casa que os funcionários, em relação ao pagamento... Na sua data de aniversário. Eu recebo. Eu sou um deles. Se você completar ano, no 1º de janeiro, recebe. já recebeu o 13º. Já pensou? Isso foi criado, na época, o sindicato criou uma polêmica entre os sindicatos sobre isso, criou uma polêmica entre o prefeito e o sindicato, ficou aquela briga, existiu muita briga, pagava assim, pagava tal, aí ele resolveu, definiu isso, fez uma reunião junto com o sindicato, aí definiu isso, pagar em data de aniversário. Eu completo o ano, por exemplo, eu Luciano, estou falando de mim, eu completo o ano no mês de fevereiro, no dia 18 de fevereiro eu completo o ano. Quando chega o pagamento de março, eu recebo meu 13º. Pronto. Para a gente finalizar agora, que o tempo está em cima. Né? Quer que eu fale sobre isso também? Sobre o 13º? Eu quero só que você faça um rápido análise da gestão George Duarte. E a gente está aqui falando sobre em relação à política, mas a gente não tem nada a ver com essas eleições de 2024. Direcionando. Aqui é uma coisa separadamente, sabe? Então, para a gente finalizar, eu queria que você pode pensar um pouco, que dá tempo, porque nós ainda temos aqui, quer ver, ó, 3 minutos para você falar. Eu quero que você faça uma análise da gestão George Duarte, tá bom? Eu quero que você veja bem direitinho, tá? E traga essas informações para nós, para a gente fechar aqui a nossa fala. A gestão, Leandro Duarte. Não, George Duarte. George Duarte. A gestão George Duarte. De 2020 até eu avalio. o momento. Veja só, eu, por exemplo, como funcionário público, eu posso falar como pessoa, fiz normal. Você vai analisar, é você quem sabe analisar. como você vai analisar. Eu posso fazer análise. Por exemplo, na questão, eu vou citar aqui um ponto muito assim, importante, que eu já vi muita gente sofrer com relação a isso. Certo. Isso é uma visão minha, um pensamento pessoal. Tem pessoas, eu sou funcionário há 25 anos. Há 25 anos. Já vi muita gente contratada, já passou por mim, meu setor. Já trabalhei com tanta gente contratada. Imagine, eu 25 anos na prefeitura, quantas pessoas eu não tive relações? É verdade. Contratadas. E quantas pessoas não já choraram, não já, Luciano, rapaz, eu tô passando isso. Meu Deus do céu. Vamos para a infraestrutura, para a gente. Não dá em relação a isso, né? Aí, infraestrutura, pode falar. Infraestrutura no geral pavimentações, saúde, educação. Saúde, uma área que eu trabalho, né? Eu vejo assim, saúde é uma área muito complicada, muito delicada. Uma situação muito... Para você completar, atender toda a demanda, principalmente a atenção básica, que é um postinho desse, um postinho de sei de onde, um postinho de, vamos supor, do Curral Novo, um postinho 3 vamos supor, agora a Vila 15, agora a Vila 43, para você fazer esse atendimento de saúde. Aí vem medicação, vem... Infelizmente, os repasses para o município não é fácil. Aí você falar isso, assim, em poucos minutos, para mim, eu acho difícil, sabe, Neto? Deixa eu só aparecer, então. Porque eu trabalho na saúde há muitos anos.
Mas não parecer, eu acho que ele tem uma faixa etáriazinha aí, não sei, de 60%, 70% assim, Em avanço. em avanço. Pois é, você já chegou Eu acho bem que eu vou dar um fala. ponto. E Não. Porque eu acho difícil, a saúde é eu complicadíssima. gostaria que você finalizasse, ô, Luciano, falando aqui para o Brasil e o mundo em relação me ajuda aí dessa festa que teve agora aqui, a Serenata? Serenata da Recordação, a 25ª aconteceu há pouco tempo. Nós tivemos o prazer de acompanhar aí todos os artistas, inclusive Amado Batista esteve ao nosso lado, Tairone bati um papo com ele ao vivo. E eu gostaria que você finalizasse falando da importância do avanço, né, que a gente tem que falar a verdade, e cada vez mais está avançando, né, a Serenata. Exatamente. Inclusive esse ano recebeu pessoas do exterior e tudo, então eu queria que você finalizasse falando dessa importância aí. Muito bom, a gente, como eu falei antes, nós começamos, né? Aquela brincadeira, né? Eu falei antes, bem no comecinho, né, de Leandro, e foi na nossa época, na época do Leandro. E nessa última agora a casa lotou aí, viu? Cara, lotou a gente. 50 mil mais. E foi na Serenata, quando começou, foi no governo que a gente estava trabalhando. A gente era da assessoria de comunicação. Nós estivemos juntos, começamos. Foi até uma brincadeira que se tornou essa grandiosidade de Agnaldo Timóteo, de Moacir Franco, de Fernando Mendes, de Renato de seus Blue Caps, de Fafá de Belém, de coisas incríveis, banda incrível. Mas eu quero que você fale um pouquinho dessa agora para Mas finalizar. essa agora, finalizando. Foi um músico popular, e tanto que a superlotação já comprovou isso. E eu achei incrível, eu achei muito bom, muito boa a organização. Muitas coisas eu andei nas ruas, né? Em alguma rua eu vi, que eu gosto de ver. Eu sou aquele seresteiro tradicional. Que eu acho que a maior atração da Serenata são os seresteiros. É verdade. As ruas, o primeiro dia, a quinta-feira, que quase ninguém vai, que é a colocação da placa, ali é o dia mais importante que tem. Pois é. Que, por exemplo, coloca o maior seresteiro da rua. Aí o cara vai lá, toca, faz aquela homenagem, que isso é que é a história. A Serenata começou dali. Então, a origem, o começo, não pode perder essa origem. Pois é, agradecemos aí. Fecha nenhuma, pode perder sua originalidade. Agradecemos aí por sua fala, né? Uma fala importante. Vamos finalizar aqui o nosso cinegrafista aqui, o Cristian Valeu. Paixão, quer fazer uma pergunta. A entrevista Neto Gaia, comentário Luciano Porteiro do Hospital e cobertura Cris Paixão. Muito obrigado aí, Entrando Cris na Paixão. tarde e chegando na boa noite. Valeu, boa noite, Santa Maria da Obrigado, Boa Cris Vista. Paixão. Obrigado.